Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. 10h01. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas de teores de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Vinde estudar. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livros sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como quem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O texto está em 1 Pedro 5, do versículo 1 ao 9. E com essa palavra queremos cumprimentar a todos os irmãos, a começar aqui pelo presbítero Fabiano Bernardino, que veio aqui ofegante, chegou aqui na corrida, e o jovem Will Velasque. Bilevski. É Mi então. Milevski. Agora eu vou escrever para nunca mais esquecer. É Will Milevski. Então um abração ao jovem Will, que está na técnica de som.
E a todo o povo ali do Jardim Raso, que é onde ele congrega lá com o pastor Robson, feliz da vida congregando lá. Agora é o Poço do Avivamento de Camboriú, a congregação lá. E a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor, queridos irmãos, pensaram que nós estaríamos de folga, né? Pois é, a vontade deu, né, Fabiano? Vontade deu, mas não estamos não. Estamos aqui para fazer a escola hoje, né? Já no finalzinho do ano, já acabando o ano 2018. E nada melhor do que encerrar o último domingo com a escola dominical, né? E começar o ano com a escola dominical, se Deus quiser também. Isso. Então é muito importante que os irmãos estejam aí, né? Sabemos que muitos recebem visitas, aí desligam o rádio para poder conversar e tal. Mas sabemos que tem muitas pessoas que ouvem e acompanham conosco, que aguardam, e quando não tem, ficam reclamando e ligando e perguntando por que não teve. Aí para evitar isso, né? E também porque a gente ama a palavra de Deus. Isso. E queremos encerrar essa lição tão maravilhosa. E hoje é sobre a humildade e o amor. Então fique conosco que vai ser uma benção. Presbítero Fabiano. Paz do Senhor, irmão Eliel. Amém. Paz do Senhor, irmão Will. Will. É um prazer estar aqui mais um domingo para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos hoje não têm culto no templo sede. Então os irmãos já começam a nos ouvir desde o começo. Você de Camboriú, você das cidades circunvizinhas e você também de longe, lá do sítio, da fazenda, talvez que não possa estar hoje em um culto e acompanha sempre a escola dominical conosco. E através de todo o ano de 2018 esteve conosco. A paz do Senhor, e é um prazer estar com vocês e juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Acabou de chegar também o irmão Ricardo Mendonça, nosso professor também da Escola Bíblica Dominical, que está conosco. E é um prazer, nesse dia de domingo, o último dia do ano, dia 30 de dezembro de 2018. Estamos juntos. E como título, o irmão Eliel já falou, a humildade e o amor desinteressado. O presbítero irmão Ricardo Mendonça já está conosco. Paz do Senhor, irmão Ricardo. Paz do Senhor, irmão Fabiano. Tá paisana, né? Nós hoje sempre vimos o irmão Ricardo sempre de terno e gravata, sempre bem alinhado. Mas hoje é um dia diferenciado, não temos escola ali na igreja sede. Falei, não, hoje eu vou igual os irmãos vão lá, para fazer um trio bem perfeito com eles, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus tem me dado nesta manhã e cumprimentar os irmãos que estão lá do outro lado no rádio, com a paz do Senhor, e dizer, né, da minha satisfação e da minha alegria de estar aqui com esses dois homens de Deus que me deram esta oportunidade maravilhosa. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos fazer início à nossa oração, irmão Eliel? Deus, obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui neste rádio hoje. Obrigado pelo Will, pelo presbítero Ricardo, Fabiano, a minha pessoa. Obrigado por nossos alunos que estão aí do outro lado esperando esse momento tão edificante para aprender junto conosco mais um pouco da Tua Palavra. Aqueles irmãos que moram longe, distante de suas igrejas, que acompanham, as pessoas que estão hospitalizadas, que estão impossibilitadas devido à idade, que o Senhor possa confortar cada coração. Aquele pai que espera o filho voltar, aquele filho que espera o pai, que espera a mãe. Deus, que essa palavra venha ao encontro de cada coração, para sermos edificados, que possamos aprender a agir um com o outro com humildade, com amor, respeitando cordialmente, para que sejamos chamados filhos do Altíssimo. Senhor, dá-nos maturidade espiritual. Continua conosco, essa escola é sua, Pai. Assume a liderança, assume o controle, que nossa palavra seja a Tua palavra, que nossa boca seja a Tua boca. Fala com cada um, edificando a todos nós de uma forma profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição de número 13, a humildade e o amor desinteressado. O nosso textuário ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A nossa verdade prática, Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade,
e do amor altruísta como indispensável a quem querem servi-lo. Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável quem querem servi-lo. Irmão Eliel? O princípio de Jesus que ele apresenta aqui é o princípio do exemplo para ser seguido. Eu li aqui na abertura que o líder não é aquele que tem domínio do rebanho, como se mandasse fosse dono da herança de Deus, mas é aquele que dá o exemplo ao rebanho. Então eu tenho um rebanho de 3 ovelhinhas, 4 comigo, que é a minha esposa e meus 2 filhos. A minha responsabilidade diante deles é muito grande, porque eles imitam o que eu falo e imitam o que eu faço também. Então a gente tem que cuidar com o que faz, porque eles imitam. Agora você imagina quem cuida de 15 pessoas, quem cuida de 30, quem cuida de 100. Então Jesus ele mostrou, através do seu exemplo, que é a humildade. Eu achava que a humildade, a princípio, eu achava que era falada. Porque eu não sou nada, que eu sou ninguém, eu sou pó, eu sou cinza. Também pode ser isso. Mas a humildade, ela é vivida do coração. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é a nossa natureza que precisa ser uma natureza humilde. E como é que eu faço isso, irmão Eliel? Se eu sou filho de um pai sanguíneo, eu tenho a família que são tudo se gabando, que gosta de se gabar, que são megalomaníaco. Sabe o que é megalomaníaco, né? Aquelas pessoas que têm mania de grandeza, que as coisas deles são sempre maiores, que são sempre melhor, sempre querendo se sobrepujar. É simples. Quando a nossa natureza ela é domada por Jesus, a gente conhece Jesus, a gente recebe a natureza dele. Aí fica fácil reconhecer de coração que eu somente sou apenas mais um. Mais um que? Por exemplo, aqui sou entre 2 obreiros e tem o Will ali do outro lado. Eu estou apenas aqui como mais um que coopera. Apenas mais um que ajuda. Apenas mais um que serve. Esse é o princípio. E não apenas falado. Isso deve ser vivenciado. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Qualquer que a si mesmo se exalta ou se exaltar será humilhado. E aquele que se humilha será exaltado. Então tem um nível. Aquele que está muito alto, Deus vai lá e dá uma batidinha nele para ele baixar um pouco. Aquele que está muito lá embaixo, humilhado, Deus dá uma levantadinha para ele ficar no nível. Aí você diz, mas que nível é esse, irmão Eliel? Que o maior fica menor e o menor fica maior. O nível de servo. Isso. É esse nível. Jesus diz, vocês têm só um Senhor e todos os mais são servos. Então nós temos um Senhor que é Cristo e todos nós o servimos. Eu aprendi com o meu pastor Eliel Maciel que a humildade é uma dádiva e uma qualidade que o crente tem, né? Que ele mesmo não diz isso dele. Não estou dizendo que é errado alguém que seja humilde dizer que é humilde. Não é errado. Mas geralmente o humilde ele não fala isso de si mesmo. É orgulho certo? De ser humilde. É orgulho de ser humilde, exatamente. Então, a humildade é uma coisa que a gente vê nas pessoas, né? Quem é humilde, a gente vê, a gente nota que a pessoa é humilde. E eu estava estudando essa lição, eu parei um pouquinho para pensar. A humildade, irmão, nos livra de muita coisa. Sim. Muita coisa. Primeira coisa que a humildade nos livra é de ser humilhado. A vergonha, né? A humildade. A lição vai falar do homem que sentou lá nos primeiros lugares, teve que sair, né? Pode acontecer dele ter que sair e ir lá para outro lugar. E o que sentou lá no lugar mais humilde, ou lugar menos preparado, ou menos privilegiado, exatamente, e se assentou no lugar de status lá. De honra. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira coisa que a humildade proporciona em nós é nós não sermos humilhados. Outra coisa, a humildade te livra de você entrar em certas enrascadas. A humildade te livra você até da morte. E aí eu lembrei daquela passagem bíblica, irmão Eliel, daqueles capitães de 50 que o rei mandou atrás de Elias, certo? O que aconteceu? Chegou os primeiros capitães de 50, disse assim, Elias, homem de Deus, desce daí. Falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma ti e os teus 50. E na mesma hora desceu fogo do céu. Veio a segunda companhia de 50 homens. Aconteceu da mesma maneira. A terceira, o capitão se jogou.
aos pés de Elias: Senhor, peço que seja preciosa a minha vida e a vida desses 50, aos seus olhos seja preciosa. Aí Deus falou: Elias, com esse aí você vai descer, com esse você vai lá. Quer dizer, livrou aqueles homens da morte, porque se humilharam, né, caíram prostrados diante de Elias. Então, meus irmãos, isso espiritualmente falando, a humildade te livra de muitas coisas, né? E a humildade, irmão, é que eu não sou humilde, aquele irmão lá eu não tenho essa dádiva comigo, eu não sou humilde. Não, a humildade tem que estar na vida de todo crente. Ele tem que aprender. Se ele não é humilde, ele tem que aprender, ainda que ele lute contra aquilo. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico e assim por diante. Ainda que ele, né, tenha esses, como é que se diz? Temperamentos. Ainda que ele tenha esse temperamento, mas ele tem que ter humildade na vida, porque ele tem que aprender a ouvir, tem que aprender a obedecer, ele tem que aprender, quando ele errar, alguém chamar atenção, ele enxergar e ver que está errado. Então é uma coisa muito maravilhosa na nossa vida, a humildade. Amém. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao verso 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá um lugar a este, e então com vergonha tenha de tornar ao derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te pagar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Interessante que Jesus sempre, quando ele estava reunido com as pessoas, ele sempre tinha um ensinamento. E nunca por um lado num só, né? Porque aqui ele fala aos seus discípulos como deve se comportar. Parece que dá uma aula de etiqueta, né? E também fala para a pessoa que está dando a festa também. Que era o anfitrião, né? O anfitrião disse assim: olha, quando tu for, também não convida só os ricos, ou convida só aqueles que podem te retornar isso de volta, ou aqueles que você gosta da companhia, mas convida aqueles também que não têm a oportunidade, ou que você não os reconheça, ou que você não se simpatize com eles, mas o convide também. Interessante que Jesus, ele não poupava nem o anfitrião, né? Ninguém. Se alguém convida a gente para jantar, a gente tem aquele cuidado de, né, não repreender. E Jesus, quando foi na casa de Simão o leproso, que Maria quebrou o vaso e derramou perfume, que daí eles começaram a comentar sobre isso, Jesus disse assim: eu estou aqui até agora, tu não me ofereceu um ósculo, tu não lavou meus pés, que era a obrigação do anfitrião, e aí tu está reclamando agora de quê? Jesus não engolia as coisas e não... Ele não se deixava levar por bajulação. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é o seguinte: vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue. Não mandava recado, não. Por que me chamas bom? A nossa introdução: Jesus contou a parábola dos primeiros assentos, ou lugares de honra, e dos convidados ao participar de uma refeição na casa de um fariseu. Ele instruiu todos acerca da humildade e do perfil das pessoas que deviam ser convidadas para ocasiões especiais. O verdadeiro objetivo do fariseu e de seus companheiros era encontrar algo em Cristo que não pudesse condená-lo. Na ocasião, Jesus observou o perfil dos convidados e notou que eles buscavam escolher os primeiros lugares. Foi a partir dessa observação e também do perfil dos convidados que o mestre contou essa curta,
mas instrutiva parábola. Então o mestre estava observando, ele estava naquele jantar e olhando. Foi convidado, né? É claro, e como as pessoas se engalfinham, ou como muitas vezes para estar perto daquele que talvez pode te beneficiar, ou querer aparecer para aquele que pode te beneficiar no futuro. Eu me lembro que uma vez eu estava numa cerimônia, era do Tribunal de Justiça, e eu falando com o mestre de cerimônia, e falando para ele da dificuldade, e eu falando para ele da dificuldade de organizar aquilo, de saber como é que organizava os lugares, porque tem as marcações e quem senta à direita, quem senta à esquerda, o segundo à direita é mais importante que o segundo à esquerda, o terceiro à direita é mais importante que o terceiro à esquerda, e assim sucessivamente. E ele estava me explicando como é que funciona e como é essa organização. E ele falou da dificuldade das pessoas e o orgulho, a briga, quando você muda o lugar de honra e que as pessoas querem aquele seu lugar de honra e começam a se galfinhar uns aos outros. E isso e aquilo naquele dia me chamou atenção. E quando eu estava lendo a lição me veio à mente isso. Muitas vezes a gente briga ou a gente quer lutar por um lugar de honra e Jesus disse assim, não faça isso. Não faça isso. Ele está dando uma tremenda lição. Quando o irmão Ricardo falou no início sobre a humildade, ele comentou sobre isso. A humildade muitas vezes te livra de muitas coisas. E Jesus está ensinando, às vezes, da vergonha e até mesmo da desonra. Então devemos cuidar de não querer os melhores lugares ou querer aparecer às pessoas ou esperar muitas vezes um benefício de alguém. Mas esperar do Senhor e que Ele nos coloque e que nos leva, né? João Batista foi levado, o Senhor, quando chegou no tempo certo, o Senhor apresentou ele ao povo e ele começou a pregar e o seu ministério se desenvolver, né? Algo a falar, senhor Ricardo? Assim, o que me chamou a atenção aqui, né, é que Jesus, ele foi na casa de um fariseu que juntamente com seus amigos procurava um jeito, até a lição está dizendo, de condená-lo. Olhe bem. E aí a lição está falando, a parábola também diz, fala sobre a humildade. Jesus pegou isso e começou a instruir o povo acerca da humildade. Quer dizer, Jesus sabia a intenção do fariseu, né? Queria condená-lo e muitas das vezes a gente se vê numa situação assim. Como nós reagiríamos se fôssemos para um lugar sabendo que alguém está querendo nos condenar ou nos colocar numa dificuldade, né? Colocar-nos num constrangimento? Como é que a gente ia se preparar para ir para esse lugar? Ou qual a intenção que você iria chegar nesse lugar? Isso me chamou muita atenção. Jesus não deu, como diz aqui no nosso cotidiano, Jesus não deu bola para isso. Ele pegou isso tudo. Vocês querem me condenar? Então eu vou lhes ensinar uma coisa. Pensou, irmão? E instruiu aquela gente acerca da humildade, né? Acerca do amor desinteressado, que é o que a lição está dizendo. E isso é uma lição para nós nos dias de hoje. Você ser perseguido, alguém querer te prejudicar e você ainda fazer com que aquela pessoa chegue ao conhecimento de um assunto importante que vai te encaminhar para a vida eterna. Isso é muito bonito, né? Muito lindo. Amém. Não? Interpretação da parábola dos primeiros lugares e dos convidados. O dia, a ocasião e o local. O dia, a ocasião e o local onde essa parábola foi contada são 3 pontos importantes para se entender a sua importância. No início do capítulo, somos informados que, num sábado, Jesus fora comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então não era simplesmente, era alguém importante daquele lugar, era uma autoridade. E deparou-se com um homem hidrópico. Lucas 14, 1 e 2, é o início. Antes de Jesus contar a parábola, dá-se início à cura desse homem, que apareceu diante dele, que é num sábado. Após provocar os fariseus que ali estavam, Jesus curou o enfermo e ele se foi. O mestre então revelou que os religiosos que se encontravam ali faziam determinados trabalhos que ele julgava importante em dia de sábado. Lucas 14, 5.
e que curar um homem sem importância para eles, certamente era lícito. Por isso, nada lhes podiam replicar sobre isso. Uma vez que se tratava de uma refeição, era comum, em ocasiões como essa, haver uma distribuição especial de lugares para os convidados que, normalmente, se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, cuja posição central era ocupada pelo anfitrião, e, bem próximo a ele, isto é, à esquerda e à direita, posicionavam-se os convidados mais distintos. Era costume um convidado ser honrado pelo dono da festa. Desejar esta homenagem não era algo errôneo, porém, na ansiedade de buscar tal honraria, muitos se excediam, demonstrando a ausência de humildade e desejo por reconhecimento humano. Então foi num sábado, Jesus estava na casa dos principais dos fariseus, apareceu um homem hidrópico, e após Jesus curar esse homem num sábado, como eles não davam valor, achavam ele como uma pessoa sem importância nenhuma, começaram a questionar. E Jesus fala: e qual de vocês que caindo a ovelha de vocês se perder, ou caindo, qual de vocês não vai lá salvar? Qual de vocês não vai buscar? E por que esse homem não pode ser liberto, pode ser livre e pode ser salvo? Então, e aí ele começa a contar a parábola que nós lemos na introdução da aula. Irmão Eliel? É que geralmente essas festividades eram convidadas pessoas ilustres. Claro que Jesus nessa ocasião já era bem conhecido, era já, entre aspas, famoso, né? E isso favoreceu o convite também. Porque se de repente eles conseguissem pegar Jesus em alguma coisa, eles dizem: mas Jesus não teve resposta, não é? Então sobre essa pessoa, esse homem hidrópico ali, é o acúmulo de líquido no corpo. A pessoa vai se avolumando, esse líquido, o organismo não consegue expelir, é uma doença física. Jesus curou ele num sábado. Aí eles começaram: bom, mas no sábado não pode curar ninguém, aquilo que o Fabiano falou. Aí nessa ocasião, então Jesus ele vai para a casa do fariseu e ele vai tomar a refeição. Nessa ocasião, então, ele convidou quem? Jesus, e na categoria dos mais importantes. Então, quando era para entrar no cenáculo, ou na cozinha, ou na sala que eles estavam reunidos, Jesus percebeu, né? Acho que tem o versículo da leitura da Bíblia em classe, vai dizer: e ele reparando, é o primeiro versículo ali, ó. Aí ele diz: Jesus não é reparador. Ele não é reparador na simplicidade, mas observe a análise que ele faz. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Ele começou a perceber. E ele notando essa ansiedade por aparecer, e o ser humano não mudou nada 2000 anos para cá. Não sei se vocês repararam que tem pessoas que amam aparecer, tem pessoas que têm cadeira cativa na congregação. É aquilo que diz em Mateus 23 sobre os fariseus que amam os primeiros assentos na sinagoga. Não é diferente de muita gente que ama aquele assento. Eu conheci um pastor que ele chegava atrasado no culto, se tivesse alguém na cadeira dele, ele ficava em pé atrás da pessoa, a pessoa já orando, e ele cutucava com o pé para a pessoa olhar para trás, para ver que ele estava ali em pé, para a pessoa sair, que aquele lugar era dele. Amam os primeiros assentos nas sinagogas. E Jesus percebeu que eles amavam esses assentos, porque já chegavam antecipadamente, pegavam os melhores lugares. E os melhores lugares, claro, era próximo ao anfitrião. É uma mesa que era baixa relativamente, se assentava ao chão e comia-se com as mãos, e a mesa era em forma de um U. Então lá na ponta do U estava o anfitrião, do lado direito e esquerdo estavam as pessoas que ele queria honrar. Então as pessoas não aguardavam ser chamadas, elas mesmas tomavam para si essa honra. Sim. Então esse é um dos ensinamentos da parábola. Não tomar para si uma honra que não é sua. Hebreus 5:4, Deus diz a respeito de Arão: ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Então toda honra que eu busco com as minhas mãos, eu corro um risco seríssimo de perder, porque não é uma honra baseada na vontade de Deus, é algo humano. Mas aquilo que Deus dá como honra, que é um prêmio pela humildade,
Isso é algo que permanece, porque foi Deus que deu, que está ligado à moral, a caráter, ao serviço, à prestação de contas, tudo isso. Então é importante que a gente perceba o ensinamento da parábola e analise só o contexto. E analise o texto. E imagine a cena. Cada um rapidinho querendo pegar o seu lugar. Sim. Cada um chegando rapidinho. E Jesus percebeu aquela disputa por posição, por poder, por prestígio, por privilégios. E decidiu então falar essa parábola. Olha, gente, quero falar uma coisa aqui pra vocês. A comida tá boa, tá tudo bem. Mas assim, vou dar só uma dica. Quando você chegar num lugar desse, senta no final. Que daí alguém vai te chamar. É melhor. Porque se você toma uma honra que não é sua, o anfitrião vai dizer assim, dá licença que eu tenho um convidado aqui. De repente pegaram até o lugar de Jesus, tá? Uhum. Sabia? Jesus poderia ter ficado na ponta da mesa. No outro lado, ao contrário. E esses homens então tomaram aquele lugar de honra. E o anfitrião poderia dizer assim, bom, como eu convidei Jesus e ele é nosso convidado ilustre, um de vocês vai ter que sair para dar lugar. Isso seria vergonhoso diante dos demais. Porque eles gostavam do reconhecimento humano, né? E que nós, as pessoas louvavam. nós por natureza isso, gostamos. Só que a gente tem que resistir à tentação de usurpar. O que é usurpar? Tomar o que não é seu por direito. É. Irmão Fabiano, irmão Eliel, e outra coisa, a pessoa que sentou lá no último lugar, no derradeiro lugar, também já estava sendo honrado, porque estava na mesa do anfitrião. E tem pessoas que é honrado, mas ele não se satisfaz com aquilo. Ele quer mais. Ele quer mais. Não, eu no lugar daquele dirigente lá da mocidade. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa já estava sendo honrada também. Estava numa mesa, né? Eu acredito que na festa, na mesa não caberia todo mundo. De repente, numa festa, numa mesa não vai caber todo mundo. Uhum. Mas ele já estava lá, mas ele queria mais ainda. E isso é o perigo de quem não tem humildade. Nunca está contente com nada. Se o pastor dirige um determinado trabalho ali dentro da igreja, ele quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E na empresa a mesma coisa, né? Sim. Tá o cargo de segundo gerente, fica a vida toda cavando para ser o primeiro. Isso. Aí se é o primeiro, fica cavando para ser o regional. E se é o regional, ele quer ser o estadual, e ele quer ser o nacional, ele quer ser o mundial, e aí fica naquela... E nessa lida muitas vezes acaba passando por cima de pessoas e machucando pessoas, e aí trilhando um caminho que depois vai se voltar contra si mesmo. Como foi o caso que Jesus está dizendo. Você vai tomar um lugar que não é seu, e isso vai se voltar contra você mesmo. A parábola, e com este contexto, a mente que devemos estudar a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, havia dois objetivos por parte do Senhor. Primeiro, ele procurava ensinar os convidados e ao mesmo tempo os seus discípulos, e a todos os que aceitam, acerca de não se buscar lugares de honra, pois o reino de Deus servir é mais importante do que ocupar uma posição. Segundo, ao curar o hidrópico, Jesus instruía ao anfitrião e a todos nós que não devemos ser seletivos quanto aos convidados para uma ocasião especial, pois assim como Deus aceita a todos, devemos ser prestativos e servir a todos, pois se atendermos pessoas abastardas, elas vão querer nos retribuir e isso será a nossa recompensa. Eu acredito que o grande problema do ser humano, irmão Eliel, principalmente depois do século XIX, quando começa a tirar um pouco do teocentrismo e colocar o antropocentrismo, o ego, o homem no meio, no centro, o individualismo, e o ser humano, ele não consegue enxergar o outro como igual. Ele consegue ver alguém que tem mais bens ou propriedades, ou que teoricamente esteja numa posição maior, ele queira estar junto. Mas ele sempre vai acabar fazendo distinção à pessoa, ou não respeitando, ou não enxergando aquele que aparentemente, aos nossos olhos, esteja numa posição menor. Aquela pessoa que você comentou, ele é o gerente da loja, ele presta atenção no proprietário, ou no gerente regional, ou mas muitas vezes ele não consegue perceber e ser gentil com aquela senhora que faz a limpeza daquela área inteira e que deixa aquilo perfumado e arrumado.
não consegue nem um bom dia ou respeitar a condição, porque como ser humano somos todos iguais. Foi isso que Jesus ensinou. E uma coisa importante também, eu estava me lembrando agora de uma irmã que estava vindo para a igreja, para o culto, e na rua encontrou uma amiga dela, uma amigona, só que tinha uma outra irmã junto, que não era conhecida dessa pessoa que estava vindo de carro. O que ela fez? Ela parou o carro do lado, falou o nome da irmã: ô irmã fulana, entra aqui, eu te levo. E a outra irmã continuou a pé. Quer ver outra coisa ridícula? Quando você vai pro culto, coloca a bolsa no banco do lado ou na cadeira do lado e fica guardando lugar para uma pessoa que está lá no hotel se emperequetando, se arrumando, retocando a maquiagem. E as pessoas que chegaram cedo têm que vir ali e dizer: não, tá reservado. Ah, tem gente aqui? Tem gente aqui. Mentira. Não tem. Quem é para sentar aí é a sua amiga que você está dando preferência, que não deveria ter a preferência porque tem que respeitar a pessoa que chegou antes. E é assim, até no banco, é assim com vaga de deficiente físico para idoso, é assim a preferência com quem está com criança no colo. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos e devemos analisar isso. Quer ver quando tem uma confraternização de igreja que coloca uma mesa que é só para os 10 mais? Então a carne mais quentinha é para aquele grupo, ninguém consegue sentar ali. Isso é ridículo. Ridículo. Por quê? Porque nós deveríamos nos misturar e conversar com todos e não nos fazer acepção de pessoas e pegar uma meia dúzia. Não, o Ricardo é importante para mim, então eu vou conversar com ele. Mas essa pessoa eu nem conheço, eu nem sei quem é, então eu não vou conversar, não vou dar atenção. Isso é acepção de pessoas. Jesus disse: se você quer fazer uma festa, não convida o rico, porque o rico vai te pagar depois com outra janta. Convida o pobre. É o que vai dizer aqui a própria lição. Isso. Né? Os grandes ensinamentos da parábola. Então, em primeiro lugar, ele fala sobre a humildade em relação ao convite. E, em segundo lugar, colocar pessoas que não podem te pagar junto à mesa. Por quê? Porque, às vezes, o convite é com uma segunda intenção. Eu te ajudo agora, porque eu sei que você vai me ajudar. E depende da posição da pessoa, ele recebe muito mais presente, muito mais convite. Porque ela tem opção para me ajudar, então eu vou tratar ela de uma forma, como diz lá em Provérbios: o presente alarga o caminho para aquele que dá. Então esse princípio a gente deve analisar. Tiago falou isso muito bem claro no capítulo 2. Se no ajuntamento de vocês chegar um rico e tu colocar lá em cima e o pobre tu dizer senta aí embaixo, já estás fazendo acepção de pessoas. E não é esse o ensinamento do cristianismo, e nós não podemos tornar a nossa igreja um lugar comum. A igreja é a casa de Deus, onde se revela o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é aquilo que ele faria se estivesse ali. Como ele iria agir? Como ele iria fazer? Será que Jesus, em uma reunião nossa de fim de ano de igreja, ele iria pegar um lugarzinho bem privilegiado e só com os 10 mais ia deixar o povo lá sozinho, lá no canto, sem dar atenção? Claro que não. Então é importante que se misture essas pessoas. Se misture. Não fique com esse negócio de exclusividade. Não, eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Eu fico com vergonha quando eu estou numa fila para comer numa igreja que eles dizem: irmão, vem aqui, pega o pão aqui, irmão, vem aqui, ó. Você é o pregador, vem aqui. Não, eu quero ficar na fila com os irmãos. Eu não estou dizendo isso para alguém dizer assim: que humilde que ele é. Quem me conhece sabe da minha natureza. Eu tenho vergonha disso. Porque ali tem pessoas de idade, ali tem senhora com criança no colo na fila. Por que o bonitão de Monleão, que tem 38 anos, não pode esperar? Glória a Deus. Pode esperar também. Por que a gente tem esse costume de prestigiar um e desprestigiar o outro? Por que tem que ser assim? Ah, mas é porque não. É um sistema bobo que alguém criou, que pegou a moda e que a gente tem que dar um basta nisso, irmãos. Está na nossa mão fazer isso. Você sabe que vai receber uma honra que não é sua? Fale. Ó, irmão, me falaram que eu fiz isso, mas eu não fiz sozinho, tá? Tava o presbítero Ricardo, tava o presbítero... Compartilha. Claro. Compartilha, pelo amor de Deus. Isso não vai lhe tornar menor. Isso não vai, pelo contrário, provavelmente maior. Né? Vai fazer você alcançar lugares irmão, melhores. Fabiano, sim. Assim, ó, o mundo está no que está porque o ser humano sem Deus, né? Quando eu falo sem Deus, eu não falo só quem não é crente, não. Eu falo pessoas de todas as classes sociais. Não conhece, não entende aonde começa o direito dele e termina o direito dele, e começa o direito do outro. Então respeitar o direito do outro é muito importante. O Moliel deu vários exemplos aqui. Eu trabalho no trânsito, certo? E vejo isso no meu cotidiano. Você quer ver uma coisa, Moliel? Os argentinos, eles vêm aqui pro Brasil.
vem passear, vem no turismo aqui, é muito famoso, muito grande, eles vêm aqui. E eu começo, quando eu vejo várias pessoas, vários brasileiros, vários camboriuenses, catarinenses e assim por diante, brasileiros, insultando, xingando, fechando eles, certo? Agora vai você daqui, dirigir lá em Buenos Aires para você ver. Sai daqui e olha outro princípio maravilhoso da palavra de Deus. O que Deus falava lá com o povo de Israel no deserto? Tende cuidado do estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Mas, irmão Ricardo, não tem nada a ver uma coisa com outra, porque estava escravo. Não tem? Irmão, você longe da sua pátria, o negócio muda. Eu sei, eu já viajei. Eu fiquei maravilhado, irmão Leal, quando eu precisei ir a Curitiba resolver um problema da minha filha, e o povo me ajudando, um atrás do outro. Não sei se está na cultura deles, lá em Curitiba, me ajudando, eu procurando uma avenida chamada República Argentina. E eles me ensinando, parando os carros, me ensinando no sinaleiro, vendo a minha placa do carro, que era de Camboriú, me ensinando. Que isso é muito maravilhoso. E a gente tem que aprender, né? Que o que você faz aqui hoje de bom, alguém vai te retribuir lá na frente. Fique sabendo disso. Isso sem fazer os bullying, né? Que o pessoal faz. Na faculdade procurando bloco de psicologia, dizendo, não, é lá no começo. Aí andava 1.500 metros lá no começo. Chegava lá, não, é lá no final. Mas eu já estava lá, o moço mandou eu vir pra cá, ele disse que era aqui. Não, ele te enganou, é mentira, é lá. Aí eu já fui desconfiado se era lá, daí fui perguntando, é pra lá? Disse, é pra lá. Mas a pessoa me enganou. Não devia ter feito isso. Claro. É verdade. Mas, Fabiano, eu vou ler aqui os grandes ensinamentos. Sim. Aí o senhor já dá sequência no tópico 2, para nós ganharmos tempo. Os grandes ensinamentos da parábola. Os ensinamentos de Jesus para os convidados não são uma série de bons conselhos sobre etiqueta social, mas lições com significado prático e espiritual. Por isso, essa última lição visa conscientizar-nos de nossa postura porquanto discípulos de Cristo, destacando a importância de, na prática, demonstrarmos o quanto vivemos sob uma forma diferente da do mundo. Eu quero pegar a palavra do irmão Ricardo, gentileza gera gentileza. Nesse trânsito de Balneário Camboriú agora, que a cidade pula para mais de 1 milhão de pessoas, ninguém quer dar espaço para ninguém, ninguém espera o outro, ninguém dá lado para ninguém. E a gente tem que aprender a gerar gentileza dando a passagem, dando a oportunidade. Amém? Amém. Vamos ao segundo tópico. As grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. A primeira grande lição da parábola. Esta parábola ensina, acima de tudo, a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Lucas 9, 23 e 24. Jesus instrui que é prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa, e que esse comportamento deve ser sincero, pois cabe ao anfitrião a prerrogativa de julgar quem deve ser reconhecido. A lição está na ideia de que ocupar de forma espontânea uma posição humanamente inferior ensejava a oportunidade de se experimentar algo realmente honroso, ou seja, ao portar-se de maneira humilde, o convidado poderia ser honrado com a naturalidade, uma vez que, se fosse chamado a ocupar um lugar à frente, se destacaria em relação à posição em que se encontrava. Ao contrário, se colocasse num local de destaque, sem ter sido convidado para isso, experimentaria o caminho da vergonha, sendo removido para dar lugar a alguém que o anfitrião julgasse merecedor e digno daquela honra. Quando estava lendo aqui, veio também a parte dos filhos de Zebedeu, quando a mãe, um texto fala que é eles, né, Marcos e Marcos, e o outro texto fala que a mãe também está junto. Sim. E ela chega para Jesus. Olha como isso gera confusão. Os discípulos já estavam andando, nós estamos aqui praticamente na última semana, na semana da crucificação, e chega e vem o pedido que um assente à sua direita e outro assente à sua esquerda no reino de Deus, que fique na posição de destaque. E a Bíblia diz que os outros 10 se revoltaram com isso. Vê pessoas que andavam junto, praticamente 3 anos, comendo junto, dormindo junto, passando pelas tribulações, vendo os milagres de Jesus, convivendo com ele,
e já estamos aqui no final da caminhada, a última semana de Jesus ali próximo à crucificação, e com esse pedido causa um alvoroço. Eu fico imaginando a última ceia de Cristo, como seria após isso. Como teria as guerras, porque Jesus tinha sempre os 3 ali que andavam mais junto com ele. Talvez aquele se achava menos honrado, o outro queria o lugar, o outro queria isso. E aí Jesus cinge o seu lombo, pega lá a bacia com água e começa a lavar os pés do seu discípulo e trazer o ensinamento sobre humildade. Então muitas vezes o querer, o extrapolar, o desejar aquilo que não é seu, pode causar vários outros males, porque ali trouxe discórdia e divisão entre aquele grupo. Irmão Eliel. Tem muita gente que não entende a pastora Helena Tanuri quando ela fala que não quer bater foto com ninguém. Mas eu entendo ela. Entendo, sinceramente eu entendo. O pessoal fica resmungando porque ela é famosa, mas ela não gosta muito de foto. O pessoal diz assim, mas é que você abençoa a minha vida, pastora. Ela assim, o pessoal que filma aqui também abençoa a sua vida, por que você não bate foto com ele? Pessoa que limpa o banheiro da sua casa, abençoa a sua vida, você não vai bater uma foto com essa pessoa e colocar no seu Facebook? Por quê? Porque isso é idolatria, porque a idolatria, ela é uma coisa doentia. A idolatria assim, hoje você me ama e me adora, vamos bater uma foto junto, amanhã eu dou um escândalo, você vai lá, pega a minha foto e escreve embaixo, vergonha pro evangelho, sabe por quê? Você não me amava. Você idolatrava. E nós não devemos idolatrar as pessoas porque todo mundo é igual. Todo mundo fede em algum lugar. Todo mundo fede em algum lugar, irmão. Verdade. Não adianta. É como diz lá o Mário Cortella, né? Tá lá o tabuleiro de xadrez, no final do dia, reis e peões vão para a mesma caixa. Assim é a nossa vida. Isso. Acabou a vida, vai tudo para a mesma caixa. Nós não somos nada, vai ficar tudo aqui. A gente se gaba de coisas suntuosas, mas na verdade a gente é falho demais. Então não compensa, irmãos, humilhar alguém por causa disso. Então Jesus está dizendo aqui, o texto diz, Jesus instrui que é prudente qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor honra. Por que a gente não se contenta com a menor honra? Por que a gente não se contenta em ser um professor de escola dominical? Porque não dá ibope, né, irmão? Tem 15 pessoas, né? Eu quero domingo à noite, lógico. E tem gente bravo, né? Convida um pregador para cada noite e chega no culto e assim, me colocaram na sexta-feira para pregar? O que é isso? Que falta de consideração? Tá aí a consideração com os outros. Quer dizer que o outro deve ser menos honrado que você. Por que tem que ser assim? Então Jesus está dizendo, pegue o menor lugar de menor honra, ou seja, assuma a posição onde tem menos concorrência. Por que ninguém briga para limpar um banheiro? Por que ninguém briga para visitar um presídio, para ir no hospital orar pelos enfermos, mas se briga pelo microfone? Porque a natureza que estava 2000 anos atrás demonstra que o homem não mudou nada, ainda hoje existe. Tem pessoas na igreja que não nasceram de novo, brigam por posição, choram por posição, quando são tiradas entram em desespero, quando são colocadas pisam em cima de todo mundo, né? E depois tem que acertar conta com Deus porque passa a ser humilhado. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então tem uma marreta de Deus que vai batendo assim, calma que tu não é tudo isso não. Então é terrível quando a gente é humilhado. E é maravilhoso quando a gente pega um lugar muito simples e alguém diz assim, o presbítero Fabiano tá aí. Vem cá, irmão Fabiano, senta aqui do meu lado. Vem cá, irmão Ricardo. Né? Às vezes as pessoas, vem aqui no meu escritório. Eu me lembro que um dia tava uma fila para receber pagamento e o pessoal fez uma fila e eu cheguei na hora e eu disse assim, gente, eu não sei, mas eu nunca vi fila para pagar aqui. Não, mas tem fila, pode ir lá pro final. Eu disse, não, mas eu nunca vi, eu tô 3 anos nessa empresa, eu nunca vi fila. Não, mas agora é fila. Um mais exaltado, agora é fila, pode ir lá pro final. Na época nós recebia tudo no envelopezinho, né? Hoje é pelo banco. Aí daqui a pouco chamaram o Adelar lá, que era o que começava com A. Aí eu disse, tá vendo a ordem alfabética? Aí Zé, não vai chamar eu? Não, qual é o teu nome? Meu nome é Zé, não sei o que. Você é pro final. Vai pro final. É por ordem alfabética. Irmão, eu vejo aqui 2 tipos de ser exaltado. Um é o homem, né, que
que faz isso por sua própria conta, já foi lá e sentou no primeiro lugar. E o outro é quando o anfitrião lá chamou o que ele queria honrar e colocou no lugar do que se honrou a si mesmo. Meus irmãos, ser honrado por Deus, irmão Fabiano, quando a gente é honrado por Deus, que Deus, ele, na sua onisciência, ele nos conhece por dentro, por fora, certo? Sabe todas as coisas. Quando a gente é honrado por Deus, a honra perdura e permanece. Se você for humilde, se você for humilde, né? Se você levar a humildade a sério na sua vida cristã, você vai ser honrado, certo? E essa honra vai perdurar. Agora, quem honra a si mesmo, uma hora ele vai sair fora. Ele pode ir, pode ir levando e pode ir empurrando com a barriga. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu posso, e eu faço. Uma hora, aquilo que o meu Leão falou, a marreta de Deus vai bater na pinha, como nós dizemos daqui, certo? Uma hora ele vai parar, certo? Então, é bem melhor, meus irmãos, é bem melhor ser honrado por Deus e continuar sendo humilde, não pisar nas pessoas, como o irmão Leão disse, né? E continuar sendo humilde, porque a sua honra vai perdurar até Jesus voltar. Agora, se você honra a si mesmo, né, e faz isso que nós acabamos de falar, você vai parar. Não vai durar isso muito tempo. A lógica do reino é diferente da humana. Não. A segunda grande lição da parábola. Além da sensatez que faz a opção pela humildade, Cristo ensina nessa parábola que fomos dar um jantar, devemos convidar e escolher os menos favorecidos. A ênfase da segunda grande lição ensinada por Cristo mostra que as ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. Tais práticas devem nortear os pensamentos dos verdadeiros seguidores do Mestre, pois ele mesmo assim vivia e praticava boas ações com espírito humilde e amor desinteressado. Este ensinamento de Cristo, naturalmente, não se refere apenas ao ato de convidar alguém para jantar, mas diz a respeito a todas as atividades que são realizadas em favor de algum próximo que não tem como nos retribuir. Hoje em dia a gente trabalha muito nas relações comerciais de troca. O ser humano tem muito isso. Ele sempre faz algo esperando algo em troca, né? Muitas vezes, no fundo, às vezes a gente se pega quando a gente está fazendo uma obra, mesmo que voluntário, e de repente uma injustiça ou algo, mas eu fiz isso tanto tempo e nunca fui recompensado. Muitas vezes isso vem à tona. Então a gente sempre busca, sempre tem essa relação, e o evangelho não, é uma relação fraternal, é diferente. Esse amor altruísta, fraterno, de você conseguir enxergar o outro, olhar, ver, buscar, se compadecer, ele é diferente, só que vai ao contrário aos ensinamentos do mundo. E muitas vezes, se nós não conseguirmos prestar atenção em nós mesmos, a gente vai descaindo, descambando, como dizia o meu avô, e acaba caindo na grota, como diz assim, a gente acaba errando, né? E quando vê, a gente está tendo situações criando situações que muitas vezes nos beneficia, querendo se aproximar das pessoas, achando que elas podem nos beneficiar. E Jesus sabia que o único que poderia lhe beneficiar, o único que poderia lhe ter em local seguro era o próprio Pai. Então era ele que ele refugiava. Por isso que não aceitava bajulação, por isso que ele agia do jeito que era, por isso que era humilde. Então ele sabia onde estava a sua confiança e quem realmente poderia ajudá-lo. E com isso, as pessoas se aproximavam e lhe davam as coisas. E ele conseguiu desenvolver o seu ministério a partir disso. Mulher. O amor desinteressado, presbítero Ricardo, é isso. É quando eu faço alguma coisa sem interesse em troca. Mas hoje o povo está tão desconfiado, né? Que se você der um presente, a pessoa fica pensando assim, mas o que ele está querendo? Porque quando a esmola é demais, até o santo fica meio assim cabreiro, né? Então, por quê? Por causa dessa natureza
né? Dessa natureza de dar esperando receber alguma coisa. E quando não recebe, assim, ainda ajudei esse infeliz, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu que dei oportunidade para esse guri, eu que ajudei esse menino, mas ele queria alguma coisa em troca, né? E às vezes a maneira como a pessoa imaginava que seria retribuído não foi. E a gente tem que ter esse cuidado de fazer as coisas sem esperar a troca. Por quê? Porque ou a gente se decepciona, ou nós estamos agindo com egoísmo. Porque daí eu estou ajudando esperando ser ajudado. Eu estou dando alguma coisa esperando receber algo em troca. Então essa é a segunda grande lição dessa parábola, sobre a importância de convidar quem não pode pagar. Eu vou ler aqui a lógica do reino diferente da humana, que está dentro do mesmo assunto. As duas grandes lições da parábola dos primeiros assentos e dos convidados desafiam a lógica humana, pois nessa prevalecem os adágios e as estratégias oportunistas, mas na lógica do reino tudo é diferente. De igual forma, devemos ajudar os que não têm condições, pois estes geralmente são esquecidos, pois não têm nada a oferecer e acabam abandonados. O Senhor, porém, ensina que, quando formos realizar algo assim, devemos convidar os pobres, aleijados, mancos e cegos, pois esses não têm como nos recompensar. Isso, porém, não significa que ficaremos sem recompensa, mas significa que a recompensa vai vir de Deus. E é uma coisa muito que está inserida na palavra de Deus, a gente ajudar as pessoas que não têm condições, certo? Se ela não tem condições, é porque se você está ajudando uma pessoa que não tem condição, você está mostrando o seu amor altruísta, não é mesmo? E por que a Bíblia diz assim, meu Eliel, ó, melhor coisa é dar do que receber? Tem gente que não entende. É muito melhor receber. Ganhar um presente é muito melhor do que dar um presente. Oh, nem se compara. Né? Mas não é isso que a palavra de Deus quer dizer. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, se melhor coisa é dar do que receber. Porque se você está dando é porque você não tem necessidade. Você não tem necessidade de algum. Quem está necessitado é o outro, rapaz. Então você está numa posição melhor. Se você pode ajudar, é porque você não tem necessidade. Irmãos, passar necessidade, graças a Deus, eu acredito que nem o Will e nem o irmão Ricardo, nem o irmão Eliel, nem o irmão Fabiano, acho que nós nunca passamos necessidade. Mas a gente vê, a gente, né, irmão, nós temos a assistência social da nossa igreja, o grupo familiar que ajuda, a gente vê, passar necessidade, meus irmãos, é coisa triste, é terrível, principalmente se você tem crianças na sua casa, meus irmãos. Um filho te pedir um pão e você, né? E isso é uma coisa que não pode ficar alheio, né? As condições que a igreja tem hoje, não pode ficar. Por quê? Porque é uma necessidade tamanha, né? E a palavra de Deus bate nisso em Tiago. Tem uma passagem em Tiago que eu queria deixar marcado, eu acho que eu não deixei, que pena. Mas não, achei aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. E se um irmão ou uma irmã estiverem nus, tiverem faltas de mantimento cotidiano, Tiago, capítulo de número 2, o versículo 15. E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, olha bem que crente abençoado, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E outra coisa importante, quem ajuda tem que cuidar muito para não sair falando depois, porque tem pessoas que têm carro zero, tem uma casa boa, mas pode ficar desempregado e passar necessidade, você tem que ir lá levar alguma coisa. Exato. E tem que acreditar que essa pessoa está passando necessidade. E outra, não sair falando. Fui lá levar um sacolão, mas tá lá, a filha dele nem levantou do sofá. O filho dele podia trabalhar. A gente entende isso, mas não é esse o questionamento. A gente tem que suprir aquela necessidade sem questionar. Para não ficar depois falando, porque não sei o quê. E tem gente que não ajuda com amor. Ajuda só para cumprir tabela, para daí ficar falando. E depois, se essa pessoa melhora, aquela vez a gente foi lá, socorreu. Agora tá aí, ó, andando bem, tem 2 casas, tá? Não é melhor do que uma? É melhor do que uma. Glória a Deus. Vamos fazer o quê? Agora vamos obrigar o irmão a vender uma casa porque um dia deram um sacolão para ele? Não tem cabimento, né? Graças a Deus eu não precisei assim de recorrer à igreja nos meses que eu fiquei desempregado.
né? Deus supriu sem as pessoas saberem, sem ninguém saber. Eu operei as pernas e tal, mas de uma certa forma não fiquei trancado, nada também. A minha vida assim é bem organizadinha financeiramente, para não ficar devendo e não ter umas contas muito altas. Mas graças a Deus a gente sobreviveu. Mas tem gente que não consegue, irmãos. Tem gente que passa necessidade. E a nossa igreja precisa assistir essas pessoas e ajudar. E tem que fazer isso. É a nossa obrigação como cristão. Aqui falou sobre estratégias oportunistas. Às vezes as pessoas têm essa... Usam a necessidade do outro como oportunidade, né? Oportunidade de criar ou de fazer parecer Isso. algo. Ou de parecer muito bom. Olha como eu sou bom. Ou comprar mais barato, né? Aproveita que o irmão tá trancado, a prestação do carro atrasou. Aí que é de graça para poder assumir as parcelas. Claro. E depois se gaba ainda. Olha a providência. Providência, que providência. Que providência, é oportunista. Outra coisa que o irmão Ricardo falou, desculpa ter cortado, Fabiano, mas... é a questão de a pessoa te oferecer alguma coisa e você ter aquele princípio de não ser um aproveitador. Tem gente que diz assim, ó, irmão, pega, ele tá te dando. Né? Mas o que eu digo? Não, irmão, não se preocupa, pode ficar para você isso aí, eu não vou precisar disso aí. Né? Essa é a ética que manda. A pessoa diz, não, mas eu tô te dando. Porque diz que quem oferece não quer dar. Quando a pessoa quer dar, ela pega e dá. Entrega não fica oferecendo. Tu quer, irmão? Ô, irmão, tu vai querer? Não, tu não vai querer. O que vai dizer? O irmão Léo quer? Eu vou dizer não, eu não quero. Por quê? A gente tem aquela preocupação de não ser pesado, aquela preocupação de não aproveitar da situação. Né? Porque às vezes o irmão novo convertido tem dinheiro. Diz que novo convertido endinheirado é uma tentação pro pastor na igreja. Porque o pastor começa a agradá-lo para ganhar presente, aquela coisa toda. Então eu já fico com o pé atrás. Porque eu me sinto preso à pessoa que me deu alguma coisa. Entende? Eu me sinto preso. Então eu prefiro não ganhar isso. Ah, mas a pessoa quer me dar? Ela me deu, eu aceito, amém. Eu não sou orgulhoso também para... Ah, não, eu não quero isso aí, porque senão a pessoa vai, né? Algumas vezes eu pensava em pegar o envelope da oferta, contar e devolver para a pessoa. Aí quando eu pensei em fazer isso, Deus falou para mim: se tu fizer isso, tu vai machucar a pessoa. Isso, tô desprezando. E vai dar a impressão de que eles aqui não têm condição nenhuma de te dar algo de valor. Aceita e ora e abençoa. Não importa o valor. E Deus colocou isso no meu coração. E isso eu carrego comigo. Então não precisa... porque isso aqui não precisa fazer alarde. Eu acredito que a gente precisa ajudar sem falar para as pessoas que ajudou. Amém. O nosso terceiro tópico: a recompensa da humildade e do altruísmo. Humildade e altruísmo. Nessa parábola, Cristo nos ensina o cultivo da humildade e do desprendimento, também conhecido como o amor desinteressado ou altruísmo, como característica indispensáveis ao verdadeiro cristão. Mais do que uma lição de educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não de sermos servidos. Marcos 10:45. Exaltando o serviço ao próximo, não por vanglória, mas por dedicação pessoal e altruísmo. Provérbios 18:12, Romanos capítulo 12, verso 9 e 10 e Filipenses capítulo 2, verso 3 e 11. Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não de ser servido. Quando você age naturalmente, isso está dentro de você, e que você serve bem as pessoas, naturalmente, as pessoas que você serve bem, elas cuidam de você e elas querem a tua amizade e se tornam teus amigos também. Quando você faz isso com prazer, naturalmente, algo que está dentro de você. Porque o reino de Deus, nós temos as virtudes. Virtudes é aquilo que verte de dentro de você. Só que muitas vezes, não sempre, quase sempre, o que está dentro de você se manifesta diante das situações. Quando surge algo, aquilo vai ver. Eu me lembro que certa vez o irmão Ricardo contou sobre a menina dele em uma cidade que ele foi procurar. Ele foi procurar um hospital e ele parou na frente de uma casa com a menina no colo, acho que foi isso. Eu e a esposa. Lá em Bauru, nós estávamos sozinhos lá.
e paramos em frente, porque aqui a gente sempre leva os irmãos que, né, eu falei com a esposa, eu levava missionário na rodoviária, crente pra casa quando tá chovendo, toda a vida no meu carro, nunca, né, no grupo familiar. Sim, com certeza. E quando eu cheguei lá em Bauru, a primeira vez, eu entrando por uma rua que eu não conhecia nada, cheguei lá, era 7 horas da manhã, num domingo, tava deserta a cidade. Aí eu não sabia, aí eu fui passando em frente de um senhor tomando café com leite e comendo pão. Eu lembro direitinho, vi até o café com leite no copo dele, numa sacada assim. Um senhor até bem de vida. Aí eu perguntei pra ele, só sabe onde fica o hospital assim? Ele falou, meu Deus, mas vocês estão muito longe. Aí viu eu com as bolsas e a minha esposa com a menina no colo. Fomos tratar de um problema que ela tinha. Peraí. Abriu a garagem dele, botou nós dentro do carro dele. E levou nós, aqui tem um hospital aqui, tem isso aqui. Levou a gente até nas pousadas, que a gente tinha que alugar um quarto numa pousada para ficar para outro dia. Procurou a pousada mais barata que ele conhecia, que é um precinho melhor. E eu falei, o que eu posso fazer? Não deve nada não. Quem sabe um dia eu vou lá em Camboriú e você me atende lá. Foi embora. Não era crente, tá, irmãos? Não era crente. Fez isso por nós. Aí eu falei que minha mulher viu como é que é bom a gente fazer as coisas para os outros. Porque agora, ó, Deus honrou nós. E é tanta verdade, eu vim embora de ônibus. Cheguei na rodoviária, irmão, saltei do ônibus, o meu vizinho, ô Ricardo, tá fazendo aí? Eu cheguei já, vambora, entra aqui. Pá, soltou no botão de casa. Esses princípios acabam nos beneficiando. Porque o reino de Deus cuida dos seus. E aquilo manifestou o que estava dentro daquele homem, a compaixão, a misericórdia, a fraternidade. Princípios que são cristãos, estava dentro dele. E manifestou naquela hora, fazendo em benefício do irmão Ricardo. E é uma coisa que o irmão Ricardo nunca esquece disso que foi feito. Então, quando a gente serve dessa forma às pessoas, isso fica gravado nelas. E elas não se esquecem. E outra coisa, nós não devemos nos enganar. Tudo aquilo que a gente faz, esperando algo em troca, ou faz com estratégias oportunas, as pessoas percebem. Todo mundo percebe. Você pode prestar atenção quando a pessoa faz algo a você, esperando, ou tem uma estratégia, ou vê, lá na frente se manifesta. E é aquele que realmente faz de coração. Nós conseguimos discernir. Você consegue olhar, você consegue ver, mais cedo ou mais tarde as coisas se manifestam. Então que devemos fazer as coisas de coração. Pedir, Senhor, transforma o nosso interior e que possamos agir dessa forma, que os teus ensinamentos possam produzir uma árvore dentro de nós, frutos dentro de nós. Comentar algo, irmão? Eu vou ler o próximo tópico. Amor, a palavra-chave do altruísmo. Atualmente, a palavra amor está desgastada, pois muito amam apenas de lábios, mas não de verdade. 1 João 3,18. O texto bíblico, porém, é bastante enfático. O amor não seja fingido. O amor é a palavra-chave do altruísmo, pois este só pode ser praticado em amor. E, por sua vez, o amor só pode ser revelado na prática. Pois este só pode ser praticado em amor. E, por sua vez, o amor só pode ser revelado na sua prática. Tiago 2:15 e 17. 1 João, capítulo 3 e verso 17. Irmão Eliel. Tem pelo menos um versículo muito importante, que é o amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido apenas na prática. Uma prática ao contrário do que a palavra que sai pela boca diz, né? Eu te amo, mas a demonstração é de ódio. Então não condiz. E outra é que Deus, a Bíblia não fala que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então a essência de Deus, a natureza de Deus, a divindade, a essência dele é amor. É amor. Deus é amor. Então e a Bíblia diz também que quem não ama, nem a Deus conhece. Então a Bíblia também fala em Tiago, o Ricardo estava procurando algum versículo ali, mas a Bíblia fala em Tiago sobre a pessoa que diz que ama a Deus na oração, né? Senhor, eu te amo, mas não ama o seu próximo. Não consegue enxergar o outro, não há um consenso, né? Porque daí o próprio, não sei se é João ou Tiago que fala isso. Como é que eu digo que eu amo a Deus? Acho que foi João. Que eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, né? E como é que eu deixo de amar o irmão que eu vejo?
Porque daí eu digo, Senhor, eu te amo, mas eu não estou vendo Deus. Se eu não amo meu irmão que vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Porque a natureza humana é mais fácil amar o que eu vejo. Porque o amor é fruto da convivência. Irmão Ricardo? Jesus falou uma frase muito importante que diz assim, ó: honra-me com os lábios, né? Mas o coração está longe de mim. Quer dizer, então, meus irmãos, por isso que foi bom o irmão Fabiano frisar o último comentário aqui desse tópico. O amor só pode ser revelado na prática. Ninguém sabe que eu amo. Se eu dizer assim, eu amo, como o irmão Léo falou da oração lá, eu te amo, Jesus, eu te amo, ninguém vai ficar sabendo se eu amo mesmo. Mas se eu praticar isso, se os irmãos veem, né, eu me empenhar em determinada coisa, ou ou numa visita, ou na casa de Deus, ou na conversa. Irmãos, quem é espiritual, irmão, vê as coisas. Outra coisa, a igreja de Cristo, não estou dizendo a Assembleia de Deus, não. Nem Deus é amor, nem a igreja de Cristo, ela nunca foi enganada e nunca será. A igreja sabe, meus irmãos. Quem é espiritual entende. A gente vê nos irmãos. Eu olho para o irmão Liel, olho pro irmão Fabiano, e eles olham para mim e sabe se somos sinceros, se não somos, certo? Porque a gente olhou, às vezes eu até me repreendo, irmão Eliel. A gente, não estou dizendo aqui que sou mais santarrão e crente que todo mundo, não. É como o irmão Eliel disse, eu também, nós todos fedemos, né? Mas a gente olha assim, às vezes eu me repreendo. Senhor, por que eu estou pensando isso? Olhei para essa pessoa, e por que eu estou pensando isso? Tem misericórdia de mim, e porque demora, a bomba estoura. Então a igreja, ela é sábia, ela entende, sabe quem ama, sabe quem não ama, sabe quem tem interesse, sabe quem não tem, tá entendendo? Então, por isso é que nós devemos praticar o quê? Praticar o amor. E como é que eu pratico o amor? Praticando a palavra de Deus, é aquilo que Tiago fala lá, ó, né? Não seja somente ouvintes, mas praticante da palavra. E se você faz isso, Deus vai se incumbir de deixar você humilde, de você não ter interesse, né? De você cumprir a palavra naquilo que diz respeito ao teu próximo. Aí você vai conseguir amar o seu próximo automaticamente. Eu acho uma coisa bonita, irmão Eliel, quando diz assim, ó: a lei tem 613 preceitos para ser observado, tá? Esses 613 se resumem nos 10, certo? Esses 10 se resumem em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E esses 2 se resumem num, que é amar a Deus. Se você amar a Deus, como se faz necessário, vai cumprir, você está livre dos outros 613, certo? Então, quer dizer, é uma coisa, nós dizemos lá em Minas Gerais, é uma engenhoca que funciona muito bem. Se você analisar, isso funciona muito bem. Então Deus, você amando a Deus, e sendo sincero, porque Ele sabe, Ele olha para mim aqui, vê eu com a minha calça, com a minha roupa, com o meu sapato, vê meu rosto, meu óculos, Ele vê, mas Ele vê lá dentro também. Então a gente sendo sincero, meus irmãos, Deus vai se encarregar de colocar a humildade, o amor sem interesse, cumprir a palavra de Deus, porque Ele tem prioridade em nos levar para o céu. E quem não pratica essa humildade e esse amor aqui altruísta, não vai morar no céu. Uma coisa importante também é que tem muita gente, os casais apaixonados, que colocando foto no Facebook, se beijando na boca, se abraçando, correndo na praia, aquela coisa linda e maravilhosa. E às vezes em casa, meu irmão, a panela voa, o rolo do macarrão pega na cara um do outro, soco, tapa, e daí resolve tudo, saiu a mancha do olho, mais umas fotinhas de novo, arruma com a maquiagem e dá-lhe mostrar. Quando começa demais, porque tudo que é demais, o santo desconfia. Eu já fico pensando aí pra minha esposa, esse casal tá brigando demais. Eita, que tanta foto apaixonada. Ou estão tentando provar para alguém que estão juntos, não é? Porque acontece isso também. Então é importante que a gente seja íntegro e real. Não viva uma personalidade que não é sua. Seja você mesmo. Seja simples, mas seja você mesmo. Também a gente falando aqui, acredito, irmão Léo, que muita gente em casa esteja fazendo comparativos
eles estão falando a lição, mas o meu pastor da igreja não é assim, ou aquele obreiro, começo a ver, essa pessoa age dessa forma, age errado. Mas eu fui criado dentro da igreja e por um tempo fiquei um pouco afastado. E quando Deus começou a me chamar de volta, e a gente começa a ter as experiências com Deus, cada um de nós tem um tipo de que Deus trabalha, de que Deus fala. E eu, no início da caminhada, quando comecei a voltar para a igreja e oração e tudo mais, e passando por muitas dificuldades terríveis, e quando a pressão é demais, cada um tem um jeito de sair. O meu é sair pela rua e sair caminhando. Eu tenho que andar quieto, sozinho, começo a andar e começo a pensar. E nesse dia nós temos a nossa praça aqui, que é a Praça das Figueiras, ali que são cheias de árvores, e era próximo no meio-dia, e eu saí, a pressão era muito grande, e eu sentei no banco daquele de praça e fiquei sozinho pensando comigo mesmo. E eu disse conversando com Deus, eu disse: Deus, nós estamos numa cidade missionária, tanta casa de oração, tanto crente. Tu não tens para enviar aqui, para falar comigo, me dar uma direção, me dar uma saída? E eu fiquei questionando aquilo com Deus. Enquanto eu questionava, eu via as pessoas passarem para lá, passarem para cá, ir de um lado, ir para o outro. Só que ninguém me enxergava naquele momento. E aquilo dentro de mim falou assim: quantas vezes tu passou nessa praça, para lá e para cá, e tu não conseguiu enxergar aquele que estava no banco, e que você tinha a palavra, você conhecia a minha palavra, e que você podia aliviar a carga dele, e ele estava se sentindo como você está se sentindo. E aquilo me deu um choque. Eu levantei e voltei para casa, pedi perdão a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós enxergamos o outro e queremos cobrar do outro, mas que cabe nós a começar a olhar para nós mesmos e agir de forma diferente. Se a outra pessoa não age com amor ou não é altruísta, que começamos a ser nós. Aquela história que sempre se conta do beija-flor, quando a floresta está pegando fogo. Os animais começam a fugir e começam a questionar o beija-flor. Porque o mundo hoje, você tem que ser melhor do que o outro. Você nasceu para vencer. Você tem que sobrepujar, você tem que se empoderar. Não permita que as pessoas... Você tem que ser maior, você tem que conquistar mais. E nessa ânsia de mais e mais, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. Os amalequitas, quando a gente vê o povo do Antigo Testamento, os amalequitas eram aqueles que saíam atrás do povo mais fraco que estava caminhando no deserto. Eles pegavam os velhos, as crianças, os fracos, os doentes, os cansados. E nós vamos ver que lá na frente, lá em Saul, muitos séculos depois, veio a mensagem lá: destrói os amalequitas. E eles foram destruídos aqui no reino de Esther, com o caso de Amã, porque eles prejudicavam os menos favorecidos. Então que nós possamos nos despertar e olhar para nós mesmos e ver qual tem sido a nossa atitude perante a congregação. Agimos desse jeito? Ou buscamos os melhores lugares? Ou queremos as melhores coisas? Ou não conseguimos enxergar aquele que realmente precisa, né? E suprir o que é a necessidade dele no momento, né? Ter compaixão. Mas aquele irmão é cabeça dura. Tudo bem, mas a hora que ele precisa de um ombro, como eu vi um negócio ontem, e a pessoa quer simplesmente um ombro para chorar, porque a situação é ruim. A única coisa que ele quer... Não pode omitir o socorro, né? Isso. A única coisa que ele quer é um ombro para chorar. Aí tem pessoas que dissipam tudo o que ganham e investem mal, e se metem em dívida porque são descabeçados, mas a igreja não é obrigada a sustentar essas pessoas, mas socorrer na hora da fome a gente tem que socorrer. Não questionar. Mas ele botou tudo fora. Mas ele não sei o quê. Mas tem gente lá que está precisando, a gente vai ajudar sem questionar. Beleza, é um socorro. A gente não é obrigado a estar levando um sacolão por semana e nem pagar a luz todo mês. Isso é assalariar.
A igreja é socorrer. O que é socorrer? Naquele momento oportuno, você deu aquele momento ali, abasteceu para a pessoa se virar. Se ela não aprender com as lições da vida, quem vai sofrer é ela. A gente não é obrigado a sustentar um ao outro, irmão. A Bíblia não manda. A Bíblia manda trabalhar. E no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso. 1 Tessalonicenses 3,10. Quem não quer trabalhar, não coma. É isso. Não podemos questionar. Agora, o socorro, temos que dar. Temos que dar. Ficou desempregado, ficou doente, se meteu em uma situação mal feita, a gente socorre. Depois a pessoa se vira. Claro. Algum comentário, irmão Ricardo? Não? A nossa conclusão é: Jesus aconselhou as pessoas a não se apressarem a ocupar os melhores lugares em um banquete. Entretanto, hoje muitos estão ansiosos por elevar a sua posição social. A quem você procura impressionar? A quem você procura impressionar? Em vez de buscar prestígio, procure um lugar onde você possa servir. Se Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo o convidará a ocupar uma posição elevada. Em vez de buscar prestígio, procure um lugar onde você possa servir. Se Deus quiser que você o sirva em uma escala maior, Ele mesmo o convidará a ocupar uma posição elevada. As nossas horas se passam. Eu quero deixar a todos os irmãos que estiveram conosco durante todo esse ano as lições da Escola Bíblica Dominical que nos ouviram. Quero deixar os meus agradecimentos. Muito obrigado por estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Também os irmãos que estiveram aqui nos ajudando, o irmão Luiz Carlos Machado, o irmão Claudino Silva, o irmão Will, e todos que passaram pela técnica de som. Muito obrigado. Obrigado aos nossos pastores que nos dão a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado ao irmão Ricardo. Obrigado ao evangelista irmão Eliel Uller. E que muito eu tenho aprendido com esses homens. Muito obrigado e que vocês tenham um ano de 2019 abençoado na paz de nosso Senhor. Eliel. Então, feliz ano novo a todos os irmãos. Essa semana já vai ter virada, então vamos para 2019 com a revista nova. Vamos começar uma batalha aí em janeiro, se Deus quiser. Então, feliz ano novo a todos os irmãos. Presbítero Ricardo, presbítero Fabiano, vocês são uma bênção. Will, vocês são uma bênção e às vezes eu viajando, vocês estão aqui ajudando e tal. E para mim isso é muito importante, a presença de vocês. E a gente tá aqui junto só para servir e para dar aquela palavra junto, né? Então a gente é uma equipe e isso faz de nós pessoas amáveis uns com os outros e a gente vive uma qualidade de vida boa, uma amizade boa, e eu quero continuar ano que vem com os irmãos aqui, se vocês permitirem. E a todos os nossos irmãos, feliz ano novo, 2019 cheio de paz, esperança, felicidade. Amém? Ricardo. Amém. Também quero deixar aqui o meu feliz ano novo para todos os irmãos aí que nos escutam através do rádio, e lembrar a você de sempre orar por nós, né? Ora pelo irmão Fabiano, pelo irmão Eliel, por mim, pelo irmão Will, pelo irmão Luiz Carlos Machado, pelo irmão Claudino. Ore por nós aqui, meus irmãos. Precisamos das vossas orações. E dizer da minha alegria também de estar com esses homens aqui, agradecer a Deus, e 2019 Deus possa nos abençoar e continuarmos aqui, né? Fazendo a obra de Deus, aprendendo, né? Porque primeiro a gente aprende para viver e colocar em prática. Depois a gente procura repassar alguma coisa para os irmãos. Amém? Muito obrigado e que Deus os abençoe. Amém. Mãe Léo, o senhor começou a oração? Deus, obrigado por esse ano, Pai. Obrigado pela vida dos nossos amados irmãos que acompanharam durante todos esses domingos. 52 domingos em um ano. Queremos que falamos aqui nos 50, né? Que teve aula. Obrigado, Pai, pela vida do presbítero Ricardo, que o Senhor colocou aqui conosco, pelo presbítero Fabiano, o Senhor colocou aqui, a minha pessoa que o Senhor tem colocado também. Obrigado pelo Luiz Carlos Machado, Claudino Silva, o Gessé, o Will. Senhor, eu te agradeço por cada um deles, Pai. O Mateus, estenda as tuas mãos sobre a direção dessa rádio, da nossa liderança, da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando essa emissora, que possa continuar aberta, chegando até o rádio dos nossos irmãos, essa aula, os programas que se seguem. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Paz do Senhor.
Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.